Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para você, porque eu tenho ouvido muita coisa, né, sobre Jorge Guerreiro. Ele tem levado, né, a nossa curiosidade para com ele, né? A imagem dele tem suscitado muita curiosidade, né? Até li uma matéria ontem no Globoesporte.com sobre o estilo de vida dele e tal. Mas como nesse canal a gente gosta de analisar muito futebol, eu queria que vocês, junto comigo, fizessem uma reflexão sobre de onde vem, por que está no Flamengo, Jorge Guerreiro, que é um cara que pensa muito futebol, um cara muito antenado com futebol, que recusou milhões de yuans, que é a moeda chinesa, no país asiático, para vir para o Flamengo e por lealdade a dois caras, a lealdade dele e a vontade de vir ao Flamengo, falaram mais alto, e é essa história que eu vou contar para vocês agora. Eu já contei uma parte dela lá atrás, no início deste canal, quando não havia nem 10% dos inscritos que há hoje. Aliás, o canal fez 5 meses. Muito obrigado para você que está nessa estrada com a gente. Eu estou super feliz e espero que vocês estejam também. E vamos juntos, e eu vou interagindo com você aqui nos comentários, tá? Vamos falar sobre a origem de tudo, tá? Entre 2014 e 2018, o Pablo Matin, técnico, dirigiu o Girona. Girona, que é o time de uma cidadezinha que fica a cerca de 100 quilômetros de Barcelona, tá? Na região da Catalunha. E o auxiliar dele era Jorge Guerreiro. Mas para chegar a Pablo Matin, eu tenho que voltar a Guardiola, lá atrás, em 2008, quando ele assume a equipe principal do Barcelona e leva consigo dois caras, Domenech Torrent, hoje técnico do Flamengo, e Carles Blanchard, que é o analista de sistemas, tá? Até hoje dele no Manchester City. Tanto que no documentário Tudo ou Nada, que retrata a temporada 2017-2018 do Manchester City na Amazon, ele fala, só tem dois caras que estiveram comigo sempre em todos os vestiários até aqui. Um era o Domi, o outro era o Blanchard, tá? A ideia de jogo dessa gente vem lá de trás, tá? Do bisavô do futebol total, que é um inglês chamado Jack Reynolds, que vai dirigir o Ajax. Depois dele vai Vic Buckingham. Vic Buckingham lança Rinus Michels como técnico do Ajax. Rinus Michels leva toda aquela ideia do futebol total para Barcelona em 1973, ou seja, antes da Copa do Mundo de 74. Cruyff vai para o Barcelona e aí a coisa toda surge, né, entra em ebulição, e ela ganha um caráter ainda mais acentuado quando o Cruyff dirige o Guardiola no Barcelona, e o Guardiola faz a última revolução no futebol em 2008, acompanhado desses caras aqui. Pois o Blanchard é uma espécie de mentor do Jorge Guerreiro, tá? O analista de desempenho do Guardiola. Eu falei analista de sistema, viagem, né? Analista de desempenho do Guardiola. Pois enfim, o Jorge Guerreiro ele vira um auxiliar técnico, o número 1, do Matin, do Pablo Matin, que depois dirigiu Sevilha, não vai bem, ficou por lá por 50 jogos, depois vai pior ainda num péssimo espanhol, com uma péssima gestão, fica 15 jogos só, para tal, e aí recebe uma ligação de um clube chinês chamado Qingdao Huanghai. Você pode procurar aí, se escreve com um Q, tá? Mas lá na China, inclusive estive lá na Olimpíada de 2008, o Q tem som de T, tá? Então por isso que eu falo Qingdao Huanghai, que é um time que subiu na segunda divisão, tá na primeira, o penúltimo colocado do grupo B da Superliga Chinesa, um horror, mas enfim. Ele foi chamado, é claro, por muito dinheiro, e assinou o contrato no dia 22 de julho e levou consigo quem? Jorge Guerreiro, tá? O Jorge Guerreiro chegou a ser auxiliar de um cara chamado Win Yang, que era o técnico interino, por uma partida de pré-temporada lá. Só que aí, menos de 10 dias depois de ter assinado o contrato, o Pablo Matin avisa lá, fala, gente, não quero mais por questões particulares, e assim é emitido um comunicado, o parente dele ficou doente e tal, e ele preferiu não ir para o futebol chinês. Bom, Jorge Guerreiro já estava lá. O que faz Jorge Guerreiro? Atende ao chamado e fala, peraí, por lealdade ao Pablo Matin, eu não vou abrir mão disso, e atende ao chamado do Domenech Torrent para vir ao Flamengo, fala, vem para cá, vou pro Brasil. E aí assim ele vem. Ou seja, ele recusou uma grana maior do que ele ganharia no Flamengo para vir para o futebol brasileiro com o Domenech, tá? E aí por que eu fiz questão de enfatizar a questão da lealdade aqui? Porque eu li em rede social, aliás bastante, né?
durante esses últimos dias, desde o último domingo, desde o empate heróico que o Flamengo arrancou contra o Palmeiras no Allianz Parque, passando pela goleada cachapante de 4-0 sobre o Independiente Del Valle. Fora Domi, fica o Jorge Guerreiro. Ele é muito leal, gente. Se o Domi for embora, é bem provável, assim, ele vai junto, tá? Ele é um cara muito leal, ele é um homem muito correto e que tem ideias de futebol. Ele bebe na mesma fonte que o Domenech bebeu. Então esqueçam, mas o Jorge Guerreiro fez um time mais reativo. O Domi já tinha feito isso naquele jogo contra o Santos. Lembra disso? Com menos posse de bola do que o Santos. Por quê? Porque sabia que o Santos ia partir para cima do Flamengo, assim como o Independiente Del Valle, que já teve mais posse de bola, aliás, mais até do que na última quarta-feira, naquele jogo da Recopa no Maracanã com o Jorge Jesus. Teve mais de 70% de posse de bola. Então, não é uma questão assim, não, o Jorge Guerreiro, deliberadamente, ele traz o time. Claro, ele trouxe mais o time, porque na marcação-pressão lá no Equador, tomou uma cacetada o Flamengo, né? Então ele falou, peraí. E aí o Flamengo vai jogando dessa forma, vai apresentando formas diferentes de jogar futebol, né? E o Jorge Guerreiro, sem dúvida nenhuma, tem uma grande parcela, entre aspas, de culpa, eu prefiro chamar de influência, nesse aspecto, tá? Então, as ideias são exatamente as mesmas. Ele bebeu na mesma fonte do Domenech. Até ele costumava fazer, eu conversei isso com o Isaac Luque. Quem é o Isaac Luque? É um jornalista catalão, o único que ficou na Baviera, na região da Baviera, ou seja, em Munique, quando o Guardiola e o Domi por lá passaram. Era o único jornalista catalão e óbvio que criaram uma afinidade, né? Porque os catalães ali todos estavam ali, frequentavam a casa do Domenech, então ele me falou isso, né, em contato. Isaac Luque, que me ajudou muito, aliás, quando o Domenech estava para fechar com o Flamengo com informações e tal. O Isaac falou, cara, ele fazia, o Jorge Guerreiro organizava acampamentos, em inglês eles falam summer camps, né, acampamentos de verão, de prática de futebol, de escolinha para criançada e tal, e o Guardiola ia, e o Carlos Planchar ia também. Ou seja, eles beberam na mesma fonte, cara. Então, se falar assim que Domi não serve, mas Jorge Guerreiro serve, é uma piração, é uma viagem, tá? Então, eu só tô falando aqui, ideia de futebol versus lealdade, tentando explicar para você quem é Jorge Guerreiro, tá? Aliás, para você que gosta de futebol, imperdível amanhã nos canais ESPN, tá? Acho que é na ESPN Brasil até. Leeds contra Manchester City, Bielsa contra Guardiola. Não dá para ver, você pode colocar o Klopp nesse balaio, futebol melhor do que esse. Até vou até checar minha escala aqui para fazer um vídeo para vocês com análise desse jogo, que assim, quem gosta de futebol, gente, se você toma uma cerveja, toma uma cervejinha, se você toma um suquinho, uma água, enfim, faça como você preferir, tá? Mas assistam a esse jogo, isso é um brinde ao futebol. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado por estarmos juntos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e bom final de semana para geral. Tchau!